Olá, alunos do 7º ano. Nossa aula de hoje é o início do 3º bimestre, tá? Aula de ciências. E nós vamos estar falando sobre o reino planta aí, tá bom? Bom, o reino planta, ele é dividido em algumas características. Primeiro, os representantes desse grupo são pluricelulares, não temos representante com apenas uma célula, tá? Todos os representantes possuem várias células. São seres autótrofos, só lembrando, fazem seus alimentos, né? Seres eucariontes, possuem membrana individualizando o núcleo. São produtores de oxigênio, só para diferenciar as algas que fazem parte do outro reino, que são os protistas, né? São os principais representantes da produção de oxigênio, mas as plantas também são produtoras. Possuem células vegetais com cloroplasto, né? É onde guarda o pigmento, né? Para dar a cor geralmente esverdeada às plantas, né? Vacúolos e parede celular, tá? Que nós já vimos. O reino Plantae, ele tem uma divisão. Ele se divide em dois grupos. Criptógamas, que são aquelas que têm a estrutura reprodutora, vamos dizer assim, bem escondida. A gente não consegue visualizar a olho nu, né? São bem escondidinhas, que são as briófitas e as pteridófitas, a subdivisão das criptógamas. São os grupos mais antigos, vamos dizer assim, até chegar aos mais desenvolvidos que nós temos em grande variedade, maior variedade. Que no caso são as fanerógamas, que possuem as estruturas reprodutivas bem visíveis. Ou seja, se for um grupo no qual a estrutura reprodutiva não é aparentemente visível ao olho nu, eu não consigo olhar e enxergar a estrutura reprodutiva, é uma criptógama. Ou ela é briófita ou ela é pteridófita. Já se ela tiver a estrutura reprodutiva bem evidente, por exemplo, uma flor, ela é fanerógama. Então, ou ela é a gimnosperma ou ela é um angiosperma. Nós vamos estar estudando hoje briófitas. Então, vamos lá. Quais são as características das briófitas? Primeiro, só lembrando que o nome significa planta, musgo, né? Mas nós não temos só o musgo como representante, tá bom? As briófitas fazem parte das criptógamas, como eu já falei lá atrás, a estrutura reprodutiva não é evidente. São pluricelulares, né? Autótrofas e eucariontes. Quem são, então, os representantes desse grupo? São os musgos, né? Esses bem evidentezinhos aí que geralmente perto de riachos a gente encontra sobre as rochas, né? As hepáticas, que são essas que não são tão vistas, né? Mas são vegetais que bastante pessoas conhecem. E ainda nós temos os antóceros, tá bom? Que também são representantes. Característica dos representantes. Medem cerca de 2 centímetros, esse é o limite aí a qual chegam, tá? Vivem em ambientes sombrios e ambientes úmidos. São avasculares, olha o A na frente, o A significa não, então eles não possuem vasos condutores. Esses vasos condutores é como se fossem os nossos vasos sanguíneos. Os nossos vasos sanguíneos levam sangue do coração para o corpo inteiro e do corpo inteiro para o coração, né? É um ciclo que acontece no nosso corpo. No caso dessas plantas, elas não têm esses vasos condutores que conduzem a água, os sais minerais, né? Os resultados da fotossíntese, né? A matéria orgânica em si. Por não terem esses vasos condutores, elas conseguem chegar apenas a 2 centímetros de altura. Já as plantas grandes, por exemplo, uma roseira, ela tem vaso condutor, né? Por isso que ela tem o seu tamanho maior, tá bom? Mas a gente vai ver isso mais lá na frente. Também são características ter o corpo folhoso ou o corpo taloso. O corpo folhoso, o nome já diz, parece com folha. E o corpo taloso, o nome já diz, parece com talo, tá? Elas não têm raiz. Ué, mas e aí? Na verdade, elas têm uma estruturazinha na qual elas se fixam, só que não são chamadas de raízes, são chamadas de rizóides. Elas não têm caule, mas têm uma estrutura que parece um caule, mas por não ter vaso condutor, eu não chamo de caule, eu chamo de caulídeo. E tem uma estrutura que parece folha, mas não é folha, tá bom? É chamada de filídeo. Então, não tem raiz, não tem caule e não tem folhas. Eu vou usar outros nomes, eu vou usar filamentos, chamado rizóides, caulídeo e filídeo, tá? Então, olha só.
Aqui, peraí, deixa eu voltar aqui. Essa estrutura aqui é uma briófita folhosa. Tá vendo? As estruturazinhas parecem folhas. Cada estruturazinha dessa parece folha, embora não seja folha, como eu falei, tá bom? E já a estrutura de baixo aqui, a imagem de baixo, é um corpo taloso. Por quê? Porque você não percebe onde tem folha, onde tem talo, onde não está separadinho, né? É uma estrutura como se fosse uma folha bem grossa. Então, eu chamo corpo taloso. Essa é toda a estrutura, tá? Da briófita do tipo taloso. E como que se dá aqui a estrutura mesmo, o corpo, então, desse tipo de planta? Vou estar mostrando para vocês. Primeiro, você tem que entender que ele é dividido em duas partes. A primeira parte é chamada de gametófito. O gametófito, o nome já diz, gameta, tá bom? Produz gameta. A segunda parte é o esporófito. O nome já diz, produz esporo. Vai lembrando aí dessa explicação. Gametófito produz gameta, esporófito produz esporos, tá bom? Bom, nessa parte chamada de gametófito, eu tenho aquelas 3 divisões que eu disse lá atrás. Então, você olha aqui comigo. Eu tenho rizoide, tá? Que é a estruturazinha que parece a raiz. Eu tenho filídeo, que é a estruturazinha que parece, né, a folha. E eu tenho o caulídeo, que é essa estrutura maior aqui, onde vai toda essa dimensão aqui, que parece o caulizinho, tá? Então, caulídeo, filídeo e rizoide. Em determinado momento da vida desse tipo de planta, eles criam uma estrutura chamada esporófito, tá? Que é uma estrutura provisória, só na época da reprodução. Essa daqui é a estrutura duradoura. Gametófito é a estrutura duradoura. Durante todo o período tem essa estrutura aqui. Já o esporófito não é uma estrutura duradoura, ele só aparece na época da reprodução. Então, o esporófito, ele é constituído de... Deixa eu apagar aqui. Ele é constituído de haste, tá vendo? Que é parecendo uma haste, como se fosse um caulezinho mesmo, mas não tem em volta outras estruturas verdinhas. Lá na ponta dele eu tenho a cápsula. A cápsula é como se fosse um botão fechado, né? Só que essa cápsula, ela tá carregada de quê? Esporos. Lembra que eu falei para vocês que esporófito vem de esporo? Então, lá na pontinha, então tem uma cápsula carregada de esporos. Relembrando, são divididos em duas partes, gametófito e esporófito. Tá bom? Lembrando que o gametófito é a parte, vamos dizer, essa estrutura mais duradoura. Como que se dá, então, agora a reprodução desse tipo de planta? O ciclo de vida, né? Primeiro, vamos entender. A maioria das briófitas tem sexos separados. Embora algumas, né, tenham os 2 sexos na mesma planta, seja hermafrodita. Mas, nesse caso aqui, a maioria tem sexos separados. Então, para fazer essa explicação, eu vou usar 2 plantas, tá? Como sexos separados. Durante a fase de reprodução, são produzidos gametas masculinos, chamados de anterozoides, tá bom? O nome dos gametas, lá produzido pelo gametófito, são chamados de anterozoide. E eles são móveis e têm flagelo para se locomover. E são produzidos também gametas femininos, chamados de oosferas, que no caso são imóveis, tá bom? Então, eles não têm flagelo para se locomover, ficam paradinhos esperando o anterozoide chegar. Masculino, anterozoide, feminino, oosfera. O anterozoide, quando encontra a oosfera, ele vai formar um zigoto, tá? O zigoto é a junção dos dois, é a fusão dos 2 gametas, onde vai originar um novo indivíduo. Tá? E são divididos em 2 etapas. A primeira etapa é a etapa sexuada, onde há a formação dos gametas. E a segunda etapa é a etapa assexuada, onde há a formação dos esporos, conforme eu mostrei na figura anterior. Quando tem o gametófito, etapa sexuada. Quando sobe o esporófito, etapa assexuada. Então, a parte encontrada em troncos das árvores ou em solos úmidos, aquela parte que você vê quando você, por exemplo, vai a um riacho e você vê um monte ali de vegetalzinho ali verdinho. Aquilo é o gametófito, que é a parte sexuada que eu falei agorinha, né, que produz os gametas, tá bom? Porque o esporófito, ele só é produzido na época da reprodução.
tá? Quando acontece o ciclo de reprodução das briófitas, esse esporófito, ele cresce em cima da planta feminina. Então, veja que tanto a planta masculina quanto a planta feminina vão produzir gametas. A planta masculina vai produzir anterozoide e a planta feminina vai produzir oosfera. A diferença é que sobre a planta feminina vai nascer o esporófito, tá? E depois que ele produzir os esporos, né, que realizar essa fase assexuada, então ele vai cair, tá bom? Então vamos lá para entender aqui melhor o que eu estou explicando para vocês. Veja, começamos aqui pela etapa 1, tá? Aqui eu tenho o gametófito masculino, tá vendo aqui o gametófito masculino, tá? Que é essa partezinha aí. O gametófito masculino, na época da reprodução, vai produzir anterozoide, tá bom? Que são esses aqui, ó, anterozoide. Os anterozoides, então, vão sair, tá? Vão ser liberados por essa planta e com a ajuda da água, olha a água aqui, com a ajuda da água eles vão bater o seu flagelo até encontrar o gametófito feminino. Muitos vão se perder? Sim, muitos vão se perder e vão morrer, mas aqueles que conseguirem encontrar o gametófito feminino vão fecundar. Tá? Então, ali próximo, porque vocês já viram que, por exemplo, nas rochas próximas a riachos, tem muitos, né, musgos ali. Então, vocês verem que uns estão bem próximos aos outros, cheio de gametófito masculino e feminino. Então, esses anterozoides vão nadando e vai chegar onde? No gametófito feminino, tá? Chegando lá no gametófito feminino, o que que vai acontecer? Olha esse desenho aqui, ó. Essa aqui é a etapa número 2, tá? Aqui está mostrando dentro do gametófito feminino. Quer dizer que dentro do gametófito feminino tem a estrutura esperando o anterozoide chegar, que é, no caso, o gameta feminino, chamado de oosfera. A oosfera, ela não é móvel, ela é imóvel. Então, ela fica lá dentro, esperando o anterozoide chegar. Então, olha só aonde está o anterozoide. O anterozoide está aqui, ó, chegando, ó. Olha ele aqui, chegando, tá? Então, ele vai chegar para fecundar a oosfera. Quando ele entrar aqui dentro, ele vai fecundar essa oosfera. Então, vai ocorrer o processo 3, que é a fecundação. A partir desse momento, então, não é mais chamado de nem anterozoide, nem oosfera. Os gametas vão se fundir e serão chamados de zigoto. Tá? E aí esse zigoto vai começar a se dividir em mais células, em mais células, em mais células, em mais células, através da divisão mitótica, tá bom? Através da mitose. Quando esse gameta, né, esses gametas que se fundiram, que formou no caso agora o zigoto, ele vai depois ser dado como outro nome, que é de embrião. A partir do momento que ele começou a divisão mitótica, ele vai ser chamado de embrião. Bom, daí ele vai crescer, né? E aí, quando ele tiver no tamanho, certo? Aí, o que que vai acontecer? Olha só, a etapa 4, tá? Esse zigoto vai originar, então, a etapa 4. O que que é a etapa 4, gente? É o crescimento do esporófito. Olha só aqui, ó, o que que cresceu? O esporófito. Olha que interessante. Lembrando que, veja aqui comigo, só voltando. Lembrando que quando o anterozoide chegou lá no gametófito feminino, quando ele chegou aqui, ele fecundou o que estava lá dentro, que era a oosfera. Então, a planta continuou aqui, o gametófito feminino continuou aqui. Só que sobre ela, quando ele já está maduro, né, sobre ela começou a nascer uma estrutura, que foi essa estrutura aqui, chamada de haste. Tá? E essa haste, ela tem uma pontinha. Essa pontinha é chamada de cápsula, tá bom? Então, a cápsula, ela tá cheia de esporos aqui dentro. Então, sobre o gametófito feminino vai crescer o esporófito, que é a parte número 2, né? E esse esporófito vai ter uma haste e uma cápsula. A cápsula vai estar cheia de esporos. No determinado momento, os esporos vão ser jogados, tá? Vão ser eliminados, olha aqui a abertura aqui, tá? Eles vão ser jogados. Quando eles caírem, onde eles caírem, eles vão germinar. Pode germinar um gametófito masculino ou um gametófito feminino,
Tá bom? E aí, na época da reprodução, aquele masculino vai produzir anterozoide, que vai chegar até o feminino, fecundar o oosfera e vai começar tudo de novo. Ok? Então, em outras palavras, eu posso dizer o seguinte, que na minha reprodução, a reprodução das briófitas, elas acontecem em duas fases, tá? Uma fase que é a fase assexuada, e a outra que é a fase sexuada. Vou começar pelo número 1, que é a fase sexuada, tá? A fase sexuada é essa, onde teve anterozoide e oosfera se fecundando, formando o zigoto, que depois vai virar embrião. Teve a junção dos dois. Precisou de um gametófito feminino e de um gametófito masculino, por isso sexuada. A fase assexuada é a fase que não houve necessidade de duas plantas. Por quê? Apenas a planta feminina nasceu o esporófito sobre ela e ela liberou os esporos, né? Caindo aquele tanto de esporo que vai dar origem a um gametófito masculino e a um gametófito feminino. Ou seja, não precisou de um parceiro. A própria planta feminina fez isso. Então, essa é a fase assexuada, tá bom? Então, vamos ver os representantes aqui. Como exemplo aqui, nós temos o primeiro grupo, né? A classificação. O primeiro grupo aqui, então, são as hepáticas. As hepáticas são essas estruturas aí, essas plantas na qual vocês conseguem visualizar aí, são bem pequenininhas, né? São as mais antigas. A maioria das hepáticas vive aí no ambiente terrestre, né? No solo úmido, tá bom? É o grupo aí mais antigo, mas não é o que mais tem representantes. Já o segundo grupo, nós temos aqui os musgos. Os musgos, em compensação, é o grupo mais numeroso. Tem muitas espécies, cerca de 12 mil espécies aí. E são bem comuns em florestas e áreas úmidas, principalmente aí sobre as rochas, tá? Que ficam próximas a riachos, tá? Então, não são os mais antigos, mas é o grupo mais numeroso de briófitas. E nosso terceiro grupo são os antóceros. Os antóceros é o menorzinho, tá? O grupo menor que tem apenas 200 espécies. Não são tão comuns, né? Gostam bastante de solos úmidos, mas não tem um grupo mais numeroso e nem são os mais antigos, tá? Deixando então as atividades de casa. No caso, eu sei que nem todo mundo já está com a apostila. Quem já está com a apostila vai responder a página 364, número 1, número 2 e número 3. E a página 365, apenas o número 6. Quem não tem a apostila, eu estou disponibilizando as fotos da página 364 e da página 365 para você responder no caderno. Você não precisa copiar as perguntas, você vai apenas colocar lá respostas da página 364. Número 1, aí você coloca a resposta. Número 2, você coloca a resposta. Número 3, você coloca a resposta. E da 365, número 6. Essas imagens vão estar no arquivo PDF, tá bom? Junto a esse arquivo, mais embaixo, vai ter a atividade para ser copiada e respondida no caderno, para todo mundo. Então, o arquivo PDF, no começo, vai ter a página 364 e 365. Quem já tem a apostila, já pode passar para baixo. E vai copiar e responder a parte que começa mesmo sobre as briófitas em si, não da apostila, tá bom? Para copiar e responder é todo mundo. Copiar e responder no caderno. Só a apostila, que é só para responder quem não tem. Ok? É isso, pessoal. A aula de hoje, vou estar fazendo a explicação melhor com vocês, principalmente da parte da reprodução em sala, tá bom? Dúvidas já anotem aí, e só lembrando que a parte do ciclo reprodutivo, que no caso é a parte, vamos dizer, um pouquinho mais difícil, mas nem é difícil, é a parte mais importante. Se você entender, na hora que chegar lá nas pteridófitas, você já vai estar craque. Tá? É só saber as características básicas e o ciclo reprodutivo. O restante, como se diz, tá mamão com açúcar, tá bom? É isso, a nossa aula. Beijo, até a próxima.